Estamos de volta para a segunda parte da Comissão Executiva. As conclusões do relatório do FMI à quinta avaliação do Programa de Ajustamento Português são verdadeiramente demolidoras. A sobretaxa de 4% no IRS vai manter-se até 2014, o desemprego vai aumentar nesse mesmo ano, a dívida pública vai superar os 124% de toda a riqueza criada no país. O FMI divulgou esta quinta-feira o relatório da quinta revisão ao Memorando de Entendimento. Para o Fundo Monetário Internacional, depois de um começo em força, o Programa de Ajustamento Português atravessa agora uma fase mais exigente. Além disso, o Fundo ressalva ainda que o consenso social e político está também nesta altura a ser testado por causa da austeridade. No relatório, lê-se que a sobretaxa de IRS de 4% vai manter-se até ao final do programa de ajuda externa em 2014 ou até que possa ser substituída por cortes permanentes na despesa. Recorde-se que ainda esta semana, Vítor Gaspar tinha dado a entender que a sobretaxa poderia continuar para além de 2013. Uma medida que, escreve o FMI, vai tirar aos portugueses meio salário por ano, com o governo a arrecadar 665 milhões de euros. O relatório desvenda ainda alguns planos do governo. De acordo com a instituição liderada por Christine Lagarde, o executivo de Passos Coelho comprometeu-se a cortar a duração do subsídio de desemprego para os futuros desempregados e também os atuais trabalhadores que fiquem no desemprego perdem direitos acumulados até março. Outra novidade diz respeito à redução das indenizações por despedimento entre 8 a 12 dias, algo que vai acontecer já no próximo mês de novembro. O desemprego é, de resto, uma das preocupações do programa. Tanto o Governo como a Troika têm falhado nas previsões e agora o FMI deixa o aviso. O ajustamento das empresas pode fazer crescer ainda mais os números do próximo ano. No que diz respeito ao cenário macroeconómico, o FMI fica do lado do Governo na previsão da recessão, mas para o déficit deste ano espera o pior, que ultrapasse a nova meta negociada nesta quinta avaliação de 5%. Quanto à dívida pública, atinge o pico mais alto em 2014, altura em que chega aos 124% do PIB. Conclusões apresentadas esta quinta-feira por Abeb Selassie, o chefe da missão da Troika. Joaquim, permita-me uma pergunta mais política e menos técnica. O próprio Abeb Selassie tem vindo nos últimos tempos a oscilar entre um discurso de fadiga entre a austeridade. Ontem voltou a dizer que era necessária mais austeridade e que não se faz uma redução sem dor. O próprio FMI e a própria Troika não têm vindo a dar sinais um pouco contraditórios, tentando, de certa maneira, também alterando aquilo que são as expectativas da maior parte dos portugueses relativamente ao fim desta crise. Eu julgo que isso, o comportamento da Troika em Portugal reflete o comportamento dos seus membros a nível central, ou seja, as contradições FMI, União Europeia, BCE, depois evidentemente refletem-se nos seus protagonistas nacionais. Agora, o que eu não consigo de facto compreender é que estratégia de negociação é que há da parte do governo português. Vejamos, o memorando de entendimento tem um ponto de partida do déficit que está completamente errado. Eu volto a repetir aqui, e a certa altura já começa a ser até fastidioso de estar sempre a dizer isto. O memorando de entendimento previa um ajustamento em 2011 de 0,3 para chegar a 5,9. O déficit de 2011, e isso era visível em maio de 2011, estou à vontade porque o escrevi, era superior a 7%. Portanto, o primeiro argumento a dizer à Troika foi: os senhores construíram um memorando de entendimento que, do ponto de vista do déficit orçamental, tem um erro pelo menos de 1 ponto percentual. Segundo, o memorando de entendimento é um cenário macro que se alterou dramaticamente. E isso, enfim, não era previsível quando foi assinado, mas são as circunstâncias. Terceiro, o governo português, enfim, salvo uma ou outra exceção, tem cumprido aquelas medidas quase tipo checklist. Quer dizer, uma a uma tem havido o cumprimento quase integral das medidas que estavam no memorando de entendimento. Quarto, comparando com a Grécia, nós somos um ótimo aluno. Quer dizer, podemos achar que não somos, mas quando nos comparamos com a Grécia, nós temos feito, de facto, progressos notáveis, e os gregos que não o têm feito têm tido um conjunto de melhores condições e de alteração das condições iniciais que a nós não nos é atribuído. E depois a Espanha, aparentemente, vai ter um programa feito à medida. Portanto, com estes 5 argumentos, como é que é possível não dizer à Troika que nós
podemos ter falhado um ou outro ponto, mas os senhores também falharam. E, portanto, como queremos ambos que isto corra bem, nós queremos porque é o nosso país, eles querem porque também precisam de mostrar que a fórmula funciona. Então vamos lá parar um bocadinho e repensar isto. Não é aligeirar as reformas estruturais, é perceber que há coisas que foram escritas em maio que estão erradas e há coisas que foram escritas em maio e que estão desatualizadas. E, portanto, vamos parar por um momento e pensar o que é que podemos fazer diferente para 2013 e 2014, de maneira a que cheguemos ao final e teremos um bom resultado. E é esta inflexibilidade que eu vejo, e inclusive da parte do governo português, e este não saber aproveitar os sinais em termos de negociação, que de facto me deixa espantado como é que é possível conduzir a negociação desta forma. E depois eu acho que há outro ponto, e a vossa peça toca nele, que me parece um erro gravíssimo, que é mexer outra vez no subsídio de desemprego. O Orçamento de Estado para 2013 não tem isso, mas o 2012 tem. Quase numa das últimas páginas tem as previsões do Governo para o desemprego até 2050. Portanto, previsões de longo prazo, e isso depois está relacionado com as previsões de longo prazo de sustentabilidade da Segurança Social. E o próprio Governo português, no Orçamento de Estado para 2012, prevê que a taxa de desemprego só venha abaixo dos 10%, algures em 2028 ou 2029. Ou seja, o próprio governo português assumiu que neste momento a nossa taxa natural de desemprego ronda aos 10%. E nesse sentido, não podemos olhar para o subsídio de desemprego como algo que desincentiva as pessoas a trabalhar. Não, o subsídio de desemprego neste momento não tem essa característica, quer dizer, há 10% da população portuguesa que está no desemprego porque a nossa taxa natural de desemprego passou dos 4,5, 5 para 10, e isso tem a ver com 10 anos de economia estagnada, com 3 recessões, aliás, esta é a 4ª recessão económica nos últimos 12 anos, e portanto houve aqui uma mudança estrutural. E mexer no subsídio de desemprego parece-me, mexer outra vez no subsídio de desemprego no sentido de o baixar, quer o valor, quer a duração, parece-me algo que está profundamente errado. Então fica relativamente a esta situação e, sobretudo, relativamente também a esta questão das alterações de prestações e de modelo que permanentemente está a ser alterado, sem percebermos exatamente qual é a estratégia e qual é, digamos, a linha no horizonte para onde temos que convergir. Julgo que dá uma sensação que existe dentro do governo uma situação de pânico em relação àquilo que vão fazer, e daí que vão surgindo, digamos, soluções a conta-gotas e depois avançam, retraem-se, etc., e depois não vão a lado nenhum. Parece-me que toda a gente acredita, qualquer pessoa de bom senso, que o déficit previsto para 2013 não vai ser cumprido. Nós não sabemos isso porque não existem condições económicas para o cumprimento do déficit. Evidentemente, isto está a nos encurralar para uma economia que futuramente será competitiva com base nos custos do trabalho. E, evidentemente, isto é uma situação que Portugal já viveu. Antigamente, antes da entrada na União Europeia, nós sabemos que todas as economias construídas com base na mão de obra intensiva, quando mão de obra há, evidentemente não podem ganhar índice de bem-estar. E com uma agravante, é que antes da adesão à União Europeia havia um setor primário muito forte, havia um setor secundário com uma determinada expressão. Neste momento, o que é que temos? Temos uma economia essencialmente alicerçada nos serviços. E, evidentemente, os serviços só fazem sentido quando existe um setor secundário e primário com alguma expressão. Daí que apostar numa economia baseada no custo de mão de obra vai ser muito difícil conseguir algo de imediato porque nós não temos nem setor primário nem setor secundário. E depois uma economia baseada no capital intensivo, na inovação, na criatividade, no empreendedorismo, só fará sentido se houver, digamos, condições de crescimento económico com este orçamento e com estas políticas, evidentemente são perfeitamente eliminadas. Daí que eu acho que nós estamos numa situação, encostados à parede, há uma situação de grande indefinição e pessoalmente eu acho que enquanto não houver, digamos, uma renegociação
com os nossos parceiros. E quando digo renegociação, não é questão essencialmente do prazo para o cumprimento do déficit, a obsessão com o déficit, porque o déficit nós devemos o resolver, porque nós não podemos continuar a ter a nossa dívida externa a subir. Está-se a falar de 124%, 125%, eu creio que vai ser muito mais se continuarmos por este caminho. Eu acho que o que nós devemos renegociar é a nossa dívida atual. Não no sentido apenas do seu reescalonamento, e a história já existe para comprovar isso, e eventualmente até conseguir períodos de carência para permitir à economia de ser relançada. Por que não? Não ter 2, 3 anos de carência e, na base desta política, desta negociação de reescalonamento, e por que não negociamos a própria taxa de juros? A taxa de juros, se não estou em erro, representa qualquer coisa como 7 mil milhões. Mas professor Taoufik, vai-me perdoar, há 2 aspectos que eu gostava de salientar, que é o seguinte. Primeiro, se pensarmos numa reestruturação, temos que o fazer para os detentores privados da dívida pública, que neste momento representam 60%. Significa que nos próximos 15 anos ninguém nos vai emprestar dinheiro, tirando o BCE e o FMI. Significa colocar-nos nas mãos do BCE e do FMI para financiar o nosso déficit externo, ou então a outra alternativa é eliminar o déficit externo, mas isso é um ajustamento brutal. Eu não tenho bem a certeza, porque já houve no passado 2 clubes que foram constituídos, chamados Clube de Paris e Clube de Londres, mas para problemas de uma dimensão muito superior. Evidentemente que a dimensão é maior. Constituídos por a banca privada e por o FMI, e que negociaram com os países endividados. E muitos destes países endividados chegaram a um determinado ponto em começaram a antecipar o próprio reembolso da sua dívida. Mas lá está, colocou os privados fora... Numa situação de impasse... Mas, professor Taoufik, colocou os privados fora ou melhor, colocou esses países fora dos mercados privados durante muito tempo. Reestruturar a dívida é ligarmos à máquina do FMI e da União Europeia para os próximos, pelo menos, 10 anos. Já agora, relativamente à taxa de juros... Joaquim, nós estamos a aproximar-nos muito rapidamente, mas 30 segundos, se possível. O problema não é a percentagem da taxa de juros. A taxa de juros média da nossa dívida pública é 5%. A taxa de juros média do empréstimo da Troika é 3%. Nós pagamos 7 mil milhões porque acumulámos uma dívida brutal. E, portanto, mas, obviamente, quando olhamos para os nossos juros, sentimos que há um peso maior em relação a outras economias. Temos um nível de risco diferente, obviamente, e por isso pagamos mais. Mas não é muito significativo, quer dizer, não é... ou melhor, torna-se significativo em termos de valor absoluto porque o valor da dívida é elevadíssimo. Mas, quer dizer, financiar a dívida pública a 5%, face àquilo que era a realidade histórica de Portugal, quer dizer, na última intervenção do FMI, a nossa dívida pública pagava taxas de juros acima de 20%. Mas também estávamos com níveis de inflação diferentes e outro contexto. Claro, mas 5% não é um valor elevado. De efeito também, corrosivo da própria dívida. Nuno, relativamente a esta questão. Não, enfim, eu tenho que dizer o seguinte, que é a estimativa que temos para o déficit do próximo ano, assumindo que tudo o resto seria cumprido, o montante do déficit é o montante dos juros que temos que pagar e, portanto, enfim, qualquer redução que possamos ter a esse nível é uma redução direta sobre o montante do déficit. E, por isso, essa é, de facto, uma questão que tem que estar em cima da mesa. Eu tenho algumas reservas quanto ao rescalonamento da dívida, porque, neste momento, eu acho que nós agravamos um problema relativamente ao passado. É que, neste momento, a componente de dívida pública portuguesa que é detida pelo Sistema Financeiro Nacional é muito superior do que aquela que era no passado. E, portanto, qualquer rescalonamento que seja feito vai ter um impacto direto sobre o nosso sistema financeiro. E essa é uma realidade que nós agora não podemos esquecer. Dito isto, eu também acho que há outra questão que é crucial, é que neste momento de facto tem que haver alguma consistência nas mensagens que são transmitidas. E aquilo que nós assistimos relativamente à Troika é que não há consistência entre os 3 elementos. Nós temos o Presidente da Comissão Europeia a dizer que as políticas de austeridade não são políticas da Comissão, são políticas dos Estados-membros e, portanto, de alguma maneira, a descartar-se deste processo. Temos a Diretora Executiva do FMI a condenar as políticas de austeridade e depois temos as pessoas que estão diretamente a implementar os programas de restauração financeira nos países a dizer que estas são as políticas que têm que ser prosseguidas. A única entidade que, de alguma maneira, não se pronuncia sobre isto parece ser o BCE, que, se calhar, enfim, será quem aparentemente está
mais ativo na defesa destas políticas. Eu, por acaso, até nem tenho essa percepção, que acho que se há alguém que tem tentado resolver o problema tem sido o Presidente do Banco Central Europeu. E, portanto, como é que os agentes económicos podem, de alguma maneira, perceber e adotar estratégias consentâneas com alguma estabilidade quando as mensagens são todas elas contraditórias? Por exemplo, acho muito estranho que aquilo que é a mensagem mais recente neste programa, nesta revisão que foi feita neste momento, e que seja basicamente dizer esta estratégia, o problema está na execução, e, portanto, isto é um atestado de incompetência que está a ser passado ao governo português, quando a mensagem anterior foi exatamente toda no sentido contrário. Eu acho que é importante que quem neste momento tem responsabilidades tão grandes pense muito bem no tipo de mensagem que está a transmitir. Nós temos ainda um último ponto na agenda, só temos praticamente 2 minutos e, portanto, a dividir pelos 3 dá muito pouco tempo, mas relativamente à greve dos portos, que se mantém ainda e que está a paralisar um país que quer exportar, tem vindo a exportar, os empresários têm vindo a fazer um trabalho, parece-me notável, de aumento das exportações, e depois há meia dúzia de trabalhadores que paralisam o país. Qual é o seu comentário sobre esta questão? Eu respeito muito os direitos de quem trabalha e, efetivamente, não conheço em pormenor as reivindicações que estão por detrás desta greve, mas é preciso ter consciência que o momento que vivemos é, de facto, um momento extremamente difícil. E se há área onde nós teremos que continuar, de alguma maneira, este efeito positivo, esta dinâmica positiva, é no domínio das exportações. Obviamente que muito daquilo que tem sido conseguido em termos de equilíbrio externo tem vindo também pela redução das importações, mas o progresso que tem sido feito em termos de conquista de novos mercados e de alargamento de cotas de mercado por parte das empresas portuguesas nos mercados tradicionais é algo que tem que ser prosseguido e não pode ser comprometido de maneira nenhuma por interesses próprios, por muito legítimos que eles sejam. E, portanto, tem que haver aqui um mecanismo de alguma maneira, impor o interesse nacional ao interesse particular, sem, de alguma maneira, comprometer um diálogo de médio e longo prazo que possa ser estabelecido no sentido de respeitar também aqueles que são os interesses legítimos de quem, no dia-a-dia, dá o seu melhor. Joaquim. Bom, eu também não conheço em pormenor, nem em grande detalhe, os motivos concretos desta greve, nem as questões laborais que estão por trás delas. Aquilo que me parece é que a política dos últimos 20 anos de transportes foi gastar na rodovia, abandonar na ferrovia e basicamente não ter uma política para os portos. Quer dizer, temos um caso de sucesso que é Sines, que tem corrido bastante bem, mas aquilo que me parece é que não há uma visão integrada na gestão dos nossos portos e, portanto, eu acho que esse devia ser a principal preocupação neste momento. Quer dizer, nós só temos fronteiras com um país, fronteiras terrestres, e, portanto, o que temos é depois uma fronteira com o mar. Passam aqui uma boa parte das rotas comerciais e, portanto, mais do que esta questão da greve, preocupa-me é que continuamos a não ter uma política para os portos. Enfim, não sou especialista nessa matéria, mas parece-me que é um aspecto vital da nossa economia. Então fica aqui. De facto, o custo de exploração dos nossos portos é muito superior ao custo de exploração de muitos portos de países vizinhos e isto torna, digamos, a nossa posição ainda mais complicada na medida em que qualquer política futura de investimento ou de crescimento está minada com estas greves que, enfim, dificultam a atividade quer das empresas exportadoras, quer das empresas importadoras, porque muitas vezes as importações servem para fomentar as exportações e isto pode-se traduzir, aliás, a própria Auto-Europa já está a ponderar a utilização de portos espanhóis e, quiçá, um dia até vai ponderar outros espaços para produzir. Portanto, temos que ter a noção daquilo que está a acontecer, não só neste momento, mas também por a importância estratégica dos portos na nossa atividade económica. Então fica aqui, Joaquim Miranda Sarmento, Nuno Sousa Pereira. Foi um prazer contar com a vossa presença. Voltamos a ver-nos de hoje, 8 dias. É também o ponto final na Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Aproveite este fim de semana.